Boa noite. Chegamos ao nosso 15º dia desse trabalho com Exu, divulgando, propagando a história deles, trabalhando em prol da divulgação de como eles são seres de luz. Passaram sim por dificuldades aqui na vida terrena. Algumas pessoas vêm me falando, porque, nossa, eles sofreram muito, tiveram dias difíceis, tem histórias, às vezes muito tristes, mas também de muito sofrimento, muita dor, sim. Mas hoje eles estão militando na luz, hoje eles estão nos amparando, nos protegendo e são seres de luz, e é isso que importa. Hoje eu vou contar a história do Exu Tiriri. Como eu falei para vocês lá no iniciozinho, todo Exu tem mais de uma história, dependendo da falange que ele pertence, dependendo da linha de trabalho que ele pertence. E ontem mesmo eu contei uma história em que Tiriri estava junto com Tranca-Rua. Mas hoje eu vou contar a história de Tiriri. Tiriri nasceu em Portugal e lá, nasceu e cresceu numa família bem humilde, mas que não tinham dificuldades, mas não passavam fome. Eles tinham eram pobres, mas não lhes faltava o pão e o vinho. E foi crescendo, dentro de todo essa história dele, e via muito seus pais, seu pai. Naquela época tinha muito aquela coisa da mãe ficar dentro de casa enquanto o pai saía, à noite vivia na boemia, e ele cresceu vendo isso. Não foi muito diferente. Depois que ele casou, teve sua esposa e seus 2 filhos, ele manteve a mesma coisa que o seu pai fazia. Ele vivia nos bordéis, vivia cortejando as mulheres da vida, e ele tinha um problema sério de vício em jogos. Ele jogava muito, ele vivia na noite, bebendo, desfrutando daquelas mulheres da vida e também em jogatinas. E assim, muitas vezes, perdeu tudo o que tinha. Ia para o fundo do poço e sempre tinha uma pessoa ou outra para ajudar. E uma das pessoas que mais o ajudava era o seu primo, que todas as vezes estava lá para estender a mão para ele, estava lá para ajudar financeiramente, para que ele não perdesse a vida. E desse jeito seguiu Tiriri, jogando, bebendo, não dando valor à sua família, não dando valor a seus filhos, a sua esposa que estava em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E o pouco que ele ganhava trabalhando, ele gastava em jogo. Gastava em jogo o que ele tinha e o que ele não tinha. Em uma noite, seu primo estava dormindo e aparece Tiriri à sua porta, batendo com muita força, querendo desesperadamente entrar, pedindo para que ele abrisse a porta, porque precisava com urgência falar com ele. Ele levantou, hesitou um pouco pelo avançado da hora, mas abriu a porta. Era seu primo, era parte de sua família. E eles tinham uma amizade muito grande. Tiriri entrou, sentou e começou a falar sem parar. Eu preciso de dinheiro. Eu apostei, eu perdi o meu dinheiro.
o barão me ajudou, me deu dinheiro e hoje eu não tenho mais dinheiro para pagar o barão. E ele vai me matar. E ele pode matar a minha família. O primo olhou a ele e disse: novamente você está aqui a bater em minha porta pedindo dinheiro porque estava gastando em jogo? Tiriri, desesperado, ajoelhou-se pedindo: por favor, eu preciso desse dinheiro. Eu prometo que eu nunca mais vou jogar. Eu prometo que eu nunca mais gastarei o meu dinheiro com esses tipos de coisa, com esses jogos. O primo olhou para ele e falou: você vai ter que ir até o barão e contar a verdade, dizer que não tem dinheiro, porque desta vez eu não irei te ajudar. Tiriri novamente pediu, implorou, falou dos seus filhos, falou de sua esposa, pedindo uma ajuda, mas o primo estava irredutível e disse a ele: você acha que a sua vida está certa? Você vive na noite, bebendo, gastando seu dinheiro com mulheres, enquanto sua esposa está em casa a cuidar dos seus filhos. Gasta o dinheiro para botar o pão dentro de casa em jogo. Isso está certo? Tiriri chorou, implorou e não conseguiu. Saiu de lá sem rumo, sem saber para onde ia, sem saber por onde andar. Não sabia se ia para casa, não sabia se ia para a casa do barão, não sabia o que fazia. Caminhou, caminhou, até que chegou a uma ponte. Embaixo passava um rio e ele começou a caminhar naquela ponte, pensando na própria vida. E veio uma história. Passou o filme de sua vida na sua mente, tudo que ele tinha feito, o quanto ele tinha feito sofrer sua família, com todo aquele vício de jogo, com tudo que ele tinha feito. E então resolveu que não tinha mais o que fazer por aqui. Subiu no parapeito da ponte e pulou lá de cima, dando fim à sua própria vida. Durante muitos anos ficou no umbral, sim, muitos e muitos anos. Ficou por lá, mas mais uma vez foi resgatado, não por seu primo que te ajudava em vida, mas por Tranca-Rua. Tranca-Rua foi lá, ofereceu uma mão e disse a ele que a partir daquele dia ele teria que ser um homem sério, de muita responsabilidade, para ajudar todas as almas que precisassem aqui na Terra. E é por isso que essa entidade tão bonita é um militante, sim, da proteção, quebrando feitiços, magias, desfazendo todo o mal que uns possam causar em outros. É uma entidade séria, que não gosta de muita conversa, por conta deste pedido de Tranca-Rua. Esse é Exu Tiriri e essa é a história dele. Que possamos ter entendimento dessas histórias para que cada vez mais nos olhemos de outra forma. Que nós possamos olhar para as nossas vidas entendendo o porquê que cada uma dessas histórias chegou até nós e qual parte dela precisa tocar nosso coração, revelando nossas sombras, fazendo com que possamos nos reconhecer, aceitar, evoluir, crescer. Boa noite. Para o Exu, salve Exu Tiriri. Essa é uma história